Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre você, sobre cada um de nós, de forma individual. E que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos, nos ensine. A palavra que eu trago para a nossa meditação, irmãos, está no livro, está na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Quando ele, no capítulo 3, ele fala sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Ele diz, mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Que livro atual. Parece que essa carta, ela foi feita para ser lida no nosso tempo. No que nós estamos enfrentando hoje, sobre toda a face da terra. Irmãos, nós não devemos negociar a palavra de Deus. Nós não devemos negociar a verdade da palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, há um ensino progressista que vem casadinho com o liberalismo teológico para dar um arrumadinho e confundir os desavisados, aqueles que leem pouco as Escrituras Sagradas. Porque quem busca a verdade das Escrituras Sagradas está vacinado de cair no liberalismo teológico, de cair nas armadilhas do ensino progressista, que quer desvirtuar a verdade da palavra de Deus. E encontramos aqui, no mesmo capítulo 3 da segunda carta que Paulo enviou a Timóteo, no versículo 16 e 17, olha o que ele diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Que mensagem! Ele nos alerta para o que estamos vivendo hoje. Ele alertou Timóteo para o que nós estamos vivendo hoje. Há uma verdadeira, como é que eu posso dizer? Um esforço. É um esforço. Uma batalha espiritual. Há uma luta, uma investida de Satanás contra a igreja do Senhor. E a igreja somos nós.
Somos nós que estamos sendo atacados com o espírito de engano que paira sobre a face da terra. Despertai, igreja. Ficai atento. É muito grave o que está acontecendo. O mundo jaz no maligno. E a investida é contra a igreja do Senhor. O Senhor Jesus morreu por nós, para salvar o seu povo. E o adversário quer confundir, quer criar um novo cristianismo, onde possa adaptar o pecado e ficar tudo bem. Só que é engano. O adversário está enganando as pessoas. E eu escrevi algumas coisas aqui que eu acho importante que a gente reflita nisso. O que está acontecendo? Heresias, mentiras. Eles alegam que as escrituras sagradas contêm erro. Eles querem dizer que na palavra de Deus há um erro. E não há erro. É inerrante a palavra de Deus. Ela é perfeita, provada, é eficaz. Ela corta. Ela separa o homem do pecado. Ela liberta, ela salva, ela dá vida e vida em abundância. Mas o enganador está lutando. Então colocou nas igrejas o liberalismo teológico. Algumas coisas, alguns pecados são relativos. Podem ser permitidos em determinadas situações. Isso não é verdade. O pecado não é aceito por Deus. E a palavra de Deus já está completa. Tem gente rasgando algumas folhas da Bíblia para adequar o seu pecado à palavra de Deus. E enganando muita gente. Então, as heresias, que são mentiras que alegam que as escrituras sagradas contêm erro, porque aí é para deturpar você. Eles colocam outra interpretação, uma mentira, para adequar o pecado dele. Eles deturpam a soberania de Deus. Olha que absurdo. Nós não podemos aceitar. Nós devemos resistir. Vamos resistir. Em Apocalipse, quando João pergunta quem são aqueles de vestes brancas, batendo palmas. Então o Senhor disse, são os que persistiram na fé. Não se deixaram enganar. Eles criaram, eles estão agora tentando de alguma forma dizer que a Bíblia precisa ser modificada. Aí deixa de ser a palavra, a escritura. A escritura já foi escrito, já está feito. E Jesus já morreu por você e por mim. Não podemos nos enganar. Tudo que tem na palavra de Deus são verdades. Todas as palavras são verdadeiras. Tudo é verdadeiro. O que está acontecendo no liberalismo teológico? Eles são indiferentes à doutrina bíblica sobre o pecado e relativizam os valores morais. Eles relativizam. Eles querem passar a mão na cabeça. Porque a verdade é que Jesus veio salvar os pecadores, os que estavam pecando. Nós estávamos no pecado, mergulhados no pecado. Ele veio para nos resgatar, nos tirar do pecado, da lama do pecado e nos levar para a santidade, para a vida eterna.
Mas ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Então ele é santo. E ele nos convoca para andarmos em santidade, em novidade de vida. A igreja, ela tem obrigação de receber o pecador. Ela me recebeu um dia. Mas ela tem obrigação de nos ensinar a andar em santidade e abandonar o pecado. Temos que nascer de novo. Temos que ser nova criatura. Abandonar o velho homem. Aquilo que você fazia, que você sabe que desagradava a Deus, você não faça mais. Não existe essa história de pecadinho simplesinho que você pode ali e depois você se resolve com Deus. Não, todo pecado te leva à morte. E como nós não sabemos o momento que vamos partir daqui, devemos estar preparados, atentos para não pecar. E isso não é mérito nosso. O não pecar é através do poder de Deus. É quando você aceita que Ele seja o Senhor da sua vida. Quando você diz, eu não conseguirei deixar o pecado por mim mesmo. Mas eu preciso e eu quero que o Senhor me governe. É aí onde você consegue andar em santidade. Quando já é Ele quem habita em você e não você. O nosso eu tem que sair para que Ele possa habitar em nós. Então, nada de relativizar os valores morais. O que era errado antes é errado hoje. Mesmo que digam que agora é certo. Não existe. É mentira. E o pai da mentira é o nosso adversário, é o diabo. Então não acreditem na mentira dele. Há uma resistência muito grande, vocês não sabem a dificuldade que eu tenho para trazer essa palavra. Eu sou bombardeada. Porque eu estou dizendo que a verdade não muda. E não muda. A Escritura, a palavra de Deus, ela não pode ser modificada. E não pode ser esquecida. Algumas orientações do Senhor, você não querer ouvir, porque tudo que ele fala é válido. Não esqueça algumas passagens da Bíblia. E não mude a interpretação real da Bíblia para adequar ao seu e ao meu pecado. Não pode ser assim. Nós não podemos agir assim. Sabe por quê? Porque ninguém engana a Deus. E nós temos que prestar contas a Ele. E não sabemos o dia. Nós não sabemos até quando estaremos aqui. E não existe purgatório. Pode procurar na Bíblia, na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Não existe purgatório. Não existe você se arrepender lá. Você só é salvo se você se arrepender aqui. Aqui. Enquanto você está na sua carne. Você renunciar ao pecado. Olha aquele homem, o rico, que vivia no pecado, que não pensava no próximo, que Lázaro comia das migalhas que caíam da mesa dele, junto com os cachorros que lambiam as feridas de Lázaro. E aquele homem, quando chegou lá, e ele queria que Lázaro, olha a ousadia, ordena, Senhor, que Lázaro traga água, morrendo de sede no inferno. E aí, a resposta foi o que tem na palavra. É o que tem na palavra. O Senhor disse que é intransponível. Ele não poderia, Lázaro jamais iria para o inferno para dar água a ele. Porque não dá, não tem essa história de aí você se arrependeu, aí você está no inferno e aí vai para o céu. Não, e nem do céu vai para o inferno. Não. E aí ele ainda quis negociar com o Senhor. Disse, então, permita que eu vá lá e diga aos meus irmãos, para que eles não
não pequem e não venham ficar como eu estou. E o Senhor disse, não, porque lá já tem as escrituras, a palavra da vida. Então, valorize essa palavra. Nela tem o sangue da cruz. Tem o sangue que Jesus derramou na cruz por você e por mim. Por toda a humanidade. E aqui, ele diz que, aqui na palavra de Deus, ele mostra que o que está acontecendo nos dias de hoje. É que eles estão alegando a necessidade de ressignificar, olha como é bonita a palavra, ressignificar a fé cristã. Criar um Cristo que pode tudo. Criar um Cristo que, por amor, ele aceita que você mate, que você adultere, que você cometa os pecados que você sabe que são pecados. Porque o Espírito Santo avisa. Você sabe quando está pecando. E aí, eles querem criar, ressignificar a nossa fé cristã para que venhamos a crer num Cristo que permite tudo. Olha que quando Cristo acolheu aquela mulher que ia ser apedrejada e que desafiou os homens que iam apedrejá-la, dizendo que aquele que nunca pecou atire a primeira pedra, ali ele defendeu aquela mulher porque ele sabia que todos tinham pecado. E aí eles foram saindo de um a um. E aí o Senhor Jesus, ele disse uma coisa muito importante para aquela mulher. Ele disse, vá e não peques mais. Então esta é a diferença. Ele não está dizendo, eu aceito o seu pecado. Ah, venha com pecados e tudo, e eu quero que ele fique aqui com você. Não. Ele disse, não peques mais. E aí você só é pedir socorro a Deus, que Deus envia o Espírito Santo e você vai ter forças, através do poder de Deus, de abandonar aquele pecado. Agora dizer, ressignificar a sua fé cristã, para você aceitar um Cristo permissivo, isso é mentira de Satanás. Não aceite esta mentira. Não ressignifique o Cristo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e de amanhã, eternamente. E ele te oferece a vida eterna, se você se arrepender dos seus pecados e abandoná-los e não cometê-los mais. Vá, ele disse à mulher, não vou fazer nada com você, não vou te apedrejar, né? E ele não tinha pecado. Mas ele nem pensou em apedrejar aquela mulher. Ele pensou em salvar aquela mulher. Ele disse que ela podia ir, estava livre. Mas não peques mais. Não peques mais. Então, quando ele quer ressignificar a fé cristã, ele descaracteriza o cristianismo verdadeiro, o bíblico. Quando ele quer ressignificar o nosso Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que morreu por nós e que está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. Que verdade maravilhosa! Por que criar uma mentira? Vamos resistir, irmãos. E aí o que eles fazem? Ressignificando um Cristo mentiroso, que não existe, um Cristo surreal. Porque o verdadeiro, as mãos dele estão furadas por nós. Ele foi pregado na cruz por nós, o verdadeiro. E esse não aceita o pecado, não concorda com o pecado. Com isso, quando eles querem formar esse Cristo, eles deterioram a moralidade. Transformam a moral absoluta que tem na palavra de Deus, amar a Deus, adorá-lo,
acima de todas as coisas, acima desse pecadinho, o pecadão, o pecado. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como você ama a você mesmo. Interessante que quando você ama o seu próximo, você não adultera. Por quê? Porque você ama o seu esposo como você ama você mesmo. E você ama a Deus acima de todas as coisas. E você amando ao seu esposo, você não vai adulterar nunca. E se você ama como você ama você mesmo, o seu próximo, você não vai passar a mão na cabeça do pecado, enganando, sabendo que aquela pessoa que está adulterando, se você não alertar, se você não for o atalaia que o Senhor quer que seja, ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e o evangelho prega o arrependimento de pecados, se você não fizer isso, você não ama o seu próximo. Não, porque eu não quero desagradá-lo. Então você está se amando a você muito mais do que ao seu próximo, porque você está preocupado que essa pessoa ame você. Não se desagrade com você. Mas na hora que você ama o seu próximo como você ama você mesmo, você alerta. Porque você fica preocupado com a vida eterna dessa pessoa. Não está preocupado em agradar essa pessoa. Você está preocupado em salvar. Então você ama essa pessoa. Então não existe essa moralidade relativa que eles estão criando. Relativizando o pecado. Isso é o seguinte. Isso é relativo. A pessoa está adulterando, mas também quem mandou... A menina está adulterando, porque quem mandou o marido dela ficar careca e buchudo? Não é? A coitada, ela precisa ser feliz. Para ela ser feliz, ela precisa adulterar. Essa é a doutrina do relativismo. Ela até que poderia não adulterar, se ele tivesse bombado. Mas como ele está gordo e careca, envelhecendo, então esse é o espírito de mentira. Não é porque a mulher ficou muito chata. A mulher ficou chata, ficou gorda, perdeu a cintura. A mulher perdeu a cintura. Quem mandou ela não fazer musculação? Né? É relativo isso. Aí era chata, ô mulher chata. Ô mulher chata. Então, relativizou o adultério. Adulterou. O adultério é uma coisa só, é pecado. E se a pessoa morrer no adultério, terá morte eterna. Entendeu? Tá de um jeito o mundo, tá tão relativo o negócio, que o assaltante eu achei tão incrível. Porque um senhor, pelo instinto, ele estava sendo assaltado e ele reagiu e continuou no carro. O cara ia entrando no carro dele para levar o carro de assalto com a arma, apontando a arma para ele. E no lugar dele parar e se render, que ele tinha que fazer isso, porque senão, olha o que a jornalista perguntou. Mas o senhor acelerou. Não era para o senhor ter acelerado, o homem acelerou e o ladrão ficou lá esperando ele e o homem foi embora. Graças a Deus, o homem conseguiu sair com o carro dele em paz. Eu não estou estimulando ninguém a reagir a assalto, não. Mas o que eu estou dizendo é que a coisa está tão complicada que na entrevista, quem estava errado era o rapaz que, no desespero, acelerou e foi embora e escapou do bandido, do ladrão. Então, o ladrão estava no serviço dele lá, tendo seu cuidado de assaltar. E o homem errou demais, mas isso ficou, eu achei tão absurdo
a forma da jornalista falar, porque era para ela ter falado, mas que coisa, né? Que coisa revoltante, o senhor trabalhou tanto para ter esse carro, e no desespero, que era seu meio de transporte e de trabalho, o senhor aí reagiu. Olha, cuidado, senhor, realmente é bom ter cuidado, a gente tem que ter cuidado e reagir, porque realmente o senhor poderia ter sido ferido, né? Mas que coisa horrível que esse homem fez. O senhor sobreviveu, graças a Deus. Segurança, vocês têm que investir mais, cuidar, proteger, não sei o quê. Não, tudo ela levou no erro que esse homem cometeu. O ladrão já não era mais importante. O assalto já não era coisa criminosa. Mas aquele homem ter saído e ter deixado o assaltante frustrado foi terrível para a jornalista. É assustador, mas eu vi isso. Então, o que acontece? Esse relativismo chega a esse ponto. Ridículo. Entendeu? Ridículo. Claro que nós devemos não reagir a assalto. Claro. Agora, ele teve condições de fazer isso e foi uma coisa que, graças a Deus, aconteceu. Graças a Deus. Que ele se livrou desse assaltante. Mas o que ocorre também? O ataque teológico à ortodoxia bíblica. Olha que coisa grave. Eles atacam agora a ortodoxia, a palavra. Querem modificá-la de toda forma para adequar ao pecado, preparar o mundo para o anticristo reinar. Tá desse jeito. Igreja, resista. Porque só os que resistirem é que terão a coroa da vida eterna. Então, o que ocorre nesse ataque teológico? As verdades bíblicas são negligenciadas. As verdades, elas são deixadas para lá. Um dia desse, um irmão, ele me falou que determinado pecado, certo? Era permitido, ele disse. Não, é porque eu não posso falar isso, porque senão eles cortam o canal, eles cortam esse vídeo. Então, para não cortar e para que você aproveite essa palavra, você imagine que pecado é esse. É um pecado que é abominação bíblica, que nós encontramos em diversas partes da Bíblia, no Velho Testamento, Levítico, Deuteronômio, encontramos também em Romanos e em várias passagens, tanto do Velho como do Novo Testamento. E essa pessoa disse que tinha estudado teologia e que tinha chegado à conclusão que determinado pecado não era pecado. E aí eu tive que mandar as passagens da Bíblia que revelam que aquilo é pecado e perguntei se ele tinha rasgado essas passagens. E na hora que ele foi estudar teologia, ele não estudou essas passagens, essas partes da Bíblia. Pronto. Que Deus deu discernimento para vocês entenderem isso. A palavra de Deus é imutável. Ela é completa. Ela não precisa de modificação. E você lendo a palavra de Deus, você tem como a bússola que vai te levar para a vida eterna. A palavra de Deus é provada. A existência de Deus é comprovadíssima. A história do mundo tem o AC e o DC. Tem o antes de Cristo e o depois de Cristo. Como querem agora negar Cristo? Como querem negar? Como querem modificar? Não tem como. E aí eles negligenciam. Eles colocam a doutrina versus cultura, entretenimento. Eles, para poder adaptar a coisa, agradar a todo mundo, faz como? Vamos fazer show. No lugar de fazermos culto, adoração a Deus e o estudo da palavra viva de Deus, estão começando agora a colocar entretenimento, cultura,
coisas, implantando aos pouquinhos. Vamos devagar, minha gente. Deixa a papinha, vai esfriando, a gente vai ali, ó, pelas beiradinhas, e aí ninguém sente nem quentura. Vamos colocar o sapinho dentro de um baldezinho com água fria e ligamos o fogo e deixamos ali. Aí vai aquecendo, o sapinho diz, a água tá morninha, ou água boa, tá bonzinho, tá. E entrando na igreja, o que não é de Deus, o que não vem do Senhor, o engano, o espírito de engano, a mentira. E aí vai colocando. E aí a aguinha vai esquentando. Quando menos espera, o sapo tá cozinhado e nem percebeu que já morreu. E assim, igreja, nós não podemos permitir essa invasão de ideologias humanas, demoníacas, para confundir a verdade da palavra de Deus. Não podemos recuar. E aqui ele fala sobre isso. E sabe o que acontece quando ocorre a cultura, o entretenimento, e vamos apagar a luz e piscar, vamos jogar gelo, fumaça de gelo, e fazer um show para todo mundo achar maravilhoso. Ô Jesus engraçadinho, ele gosta muito de pecado, pecadinho é besteira. E aí vamos brincar, vamos botar cultura. Vamos começar a implantar na igreja. Quando menos esperar, a igreja vai estar suja, escura, cheia de mentiras e enganos, cheia de pecados. E o que vai acontecer na volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Quando for anunciado, o noivo chegou. Oh, aleluia! Toda a terra o verá. Com a velocidade de um relâmpago. Toda a terra o verá. Por isso que quando disserem, eis que ele está ali, vão ali naquele lugar, ele está naquele lugar. Não acreditem. Porque quando o noivo chegar, ele será visto em todas as partes da terra, no mesmo momento, ao mesmo tempo. E nós não podemos estar como aquelas noivas insensatas. Tinha 5 noivas sensatas que guardaram a essência, que guardaram o azeite, para que não apagasse suas lamparinas. E as noivas insensatas, que não se preocuparam em manter o azeite nas lamparinas, o Espírito Santo em suas vidas. E o que acontece quando o noivo chega?